Bom, dando continuidade ao nosso curso de Física 1, né, vamos agora introduzir e estudar as principais leis, né, as leis mais importantes de toda a mecânica clássica, que são as leis de Newton. Né? As leis de Newton são as leis que fundamentam toda a dinâmica da mecânica clássica. Sempre que você quiser saber, né, sempre que você quiser fazer um estudo em mecânica clássica, né, as leis de Newton são a base disso. Né? Claro, existem outras formas de você formular a mecânica, como, por exemplo, né, as equações de Lagrange, né, as equações de Euler-Lagrange, ou as equações de Hamilton, né, através da descrição lagrangiana ou hamiltoniana da mecânica, mas o que é importante, né, deixar claro é que todas essas outras descrições elas são equivalentes à descrição, né, em termos das leis de Newton, né, que são realmente as leis básicas da mecânica. Foram as primeiras descrições da mecânica que a gente tem. E aqui no caso, né, esse é o nosso curso, o curso de Física 1, na verdade, é um curso direcionado para, né, basicamente, estudar, entender e aplicar as leis de Newton, que realmente vão ser as leis que vão falar pra gente, né, como é que um sistema vai se movimentar dadas as circunstâncias que ele se encontra. Mas então vamos lá, né? Eu vou apresentar as 3 leis de Newton em 3 vídeos, né? Cada vídeo para uma lei, para que a gente possa, né, abordar cada uma, trabalhar e discutir com a paciência, né, e tempo necessários, né, de forma então, né, que esse vídeo vai ser dedicado para a primeira lei de Newton, a primeira que a gente vai abordar. Ok? Percebam que aqui no título eu coloquei primeira lei e lei da inércia. Percebam que eu não coloquei só a primeira lei de Newton ou somente lei da inércia, ou então, né, sei lá, lei da inércia, 2 pontos, primeira lei. Não. Aqui eu escrevi de forma proposital, né, como sendo duas coisas diferentes, porque realmente são. Okay? Na prática, eu vou colocar aqui o enunciado da primeira lei, mas uma discussão que eu gostaria de ter com vocês antes de apresentar o enunciado é que, principalmente quando a gente está no ensino médio, né, a primeira lei de Newton ela é tratada como a lei da inércia, como a lei que passa o que nós, né, a ideia, pelo menos por trás do que nós chamamos da lei da inércia. Okay? Porém, é importante deixar claro que a primeira lei de Newton ela é muito mais importante, muito mais profunda do que somente uma lei da inércia. A primeira lei de Newton é a lei que define a classe de referenciais em que nós podemos aplicar as outras leis de Newton, as outras duas, e por conta disso fazer as análises da mecânica de acordo com as leis de Newton. No caso, quando a gente faz análises da mecânica, quando a gente estuda a mecânica em outros referenciais do que os que são definidos pela primeira lei, a gente tem que fazer correções nas leis de Newton. E isso normalmente a gente trabalha, né, nesse tipo de referencial, que são os referenciais não inerciais, normalmente num curso de mecânica mesmo, né, sem ser o de Física 1. O Moisés chega a trabalhar um pouquinho no final do livro com referenciais não inerciais. Eu não sei se eu vou colocar nesse curso de Física 1, esse contexto, porque não é tradicional passar, mas enfim, né, pode ser que ele tenha, pode ser que não, enfim, dá uma olhada no curso se tiver interesse. Mas enfim, né, eu falei demais, né, tô falando um bocado antes mesmo de apresentar a primeira lei, né, deixa eu apresentar então aqui a primeira lei antes, né, eu vou lê-la com vocês, e aí eu volto a fazer essa análise que eu acabei de falar, né, que eu acabei de fazer com vocês, só que, né, deixando claro a partir do enunciado. Né, primeira lei de Newton. Todo corpo persiste em seu estado de repouso ou de movimento retilíneo uniforme, a menos que seja compelido a modificar esse estado pela ação de forças externas a ele. Né? Lendo este enunciado, é provável, né, é possível, na verdade, que você, né, queira me perguntar, mas Felipe, você acabou de falar que a primeira lei de Newton ela é muito mais profunda do que somente a lei da inércia, e o que você acabou de escrever é exatamente a lei da inércia. Né? Como é que você consegue tirar uma ideia de referenciais, né, que são definidos na mecânica, né, o tipo de referencial que a gente pode trabalhar com as leis de Newton, se o enunciado é exatamente a lei da inércia? E aqui a gente tem que tomar um cuidado quando a gente faz esse tipo de afirmação. No caso, quando eu coloco primeira lei e lei da inércia, é porque a primeira lei de Newton ela carrega qualitativamente a ideia da lei da inércia, que realmente, né, a ideia da lei da inércia está contida nesse enunciado. Okay? Porém, o importante, o que eu gostaria de deixar bem claro aqui, é que neste enunciado tem implicitamente, né, uma informação muito mais relevante, que é sobre a questão dos referenciais que a gente pode trabalhar na mecânica. Quando eu digo implicitamente, é porque quando a gente lê no primeiro momento parece que é só inércia. Mas na prática, o principal objetivo da primeira lei, né, a principal importância, né, a aplicação de fato da primeira lei é a questão dos referenciais. Porque a lei da inércia ela é um resultado também da segunda lei de Newton. Como a gente vai ver, né, eu vou adiantar aqui rapidamente, porque isso não é uma surpresa para ninguém, né, afinal de contas, o ensino médio ele é, né, no caso, pré-requisito básico, mas você deve se lembrar da segunda lei, que força é igual a massa vezes aceleração. Agora, olha só, né, todo o corpo mantém, o corpo persiste em seu estado de repouso ou de movimento retilíneo uniforme, a menos que seja compelido a modificar esse estado pela ação de forças externas. Se não há, o que aqui está falando é, se não há forças externas, ele vai manter o seu estado de movimento, que é ou repouso ou movimento retilíneo uniforme.
Mas isso a segunda lei já fala. Quando a força for igual a zero, quanto é que vale a aceleração? Vale zero. Se a aceleração é zero, ou você está em repouso, ou você está em movimento retilíneo uniforme. Então o ponto que eu estou querendo dizer é que a lei da inércia ela já está contida na segunda. Se esse enunciado fosse somente a lei da inércia, a gente não precisaria da primeira lei de Newton, porque ela seria um desenrolar da segunda. Então só existiriam duas leis de Newton. Então vamos lá, como é que a gente consegue extrair esse tipo de informação daqui, dos referenciais, a partir dessa análise? Perceba que quando a gente fala esse tipo de afirmação, quando a gente faz esse tipo de afirmação, necessariamente a gente já está vinculando um referencial para ele. Pelo seguinte, imagina, por exemplo, que você está tranquilão na rua, ok? Então você está aqui, ó, aqui está o meio-fio, ok? Aqui tá, então, aqui é a estrada, por exemplo, aqui tem a rua, né? Aqui está o meio-fio e você está na boa. Imagina que eu tô aqui, ó. Tô aqui, não tento dizer o cabelo grande para mostrar que sou eu. Vamos supor, por hipótese, que a força total que eu estou sendo submetido, né, que nós damos o nome de força resultante, seja igual a zero. Ou seja, pode ser que exista alguma força atuando em mim? Pode ser que sim. Mas quando eu pego todas as forças que atuam em mim e eu somo, no total vai dar zero. Pelo enunciado da primeira lei de Newton, o fato de que eu não estou sendo submetido a forças implica no quê? Olha só, todo o corpo persiste em seu estado de repouso ou de movimento retilíneo uniforme, a menos que seja compelido a modificar esse estado pela ação de forças externas a ele. Ou seja, como não existe ação de forças externas a mim, nesse caso daqui, significa que eu irei persistir no meu estado de repouso ou movimento retilíneo uniforme. Agora, vamos supor que você está passando de carro, ok? Você está na boa, passando aqui de carro, andando para frente com uma determinada velocidade, ok? E aí você está me observando no meio-fio, né? Claro, você deveria estar de olho, né, na rua, mas por alguma razão você olhou para o lado, você viu que eu estava lá e você ficou analisando o meu movimento. Porque lembrando, né, você que está dentro do carro, você vai ver eu do lado de fora me movimentando, certo? Por aquele princípio básico. Se para mim o carro está movimentando, então para o carro eu estou me movimentando. E as velocidades relativas são iguais. A velocidade de 1 com relação a 2 é igual a de 2 com relação a 1. Okay? E é bem fácil, né, a gente perceber isso, porque se você está andando com o carro, todo mundo que está na rua você vai vendo passando para trás, porque você com o carro está andando para frente. Okay? Vamos supor que essa velocidade, aqui do carro, ela seja constante. Okay? Vamos supor que ela seja constante. O que significa a velocidade ser constante? Significa que a aceleração aqui do carro é igual a zero. Okay? E a gente já definiu a noção de aceleração. Então, significa que a gente está levando em consideração, né, que você está passando de carro na rua, né, e com movimento uniforme. Olha só, quando você olhar para mim, que tipo de movimento você vai ver? Você vai ver eu me movimentando com velocidade v para baixo. Ok? Porque lembrando, se eu vejo o carro se movimentando com velocidade v, então o carro vai me ver movimentando com essa mesma velocidade, só que no sentido contrário, ok? É só, se você tiver alguma dúvida com relação a isso, é só você voltar no último vídeo da aula de cinemática que eu falo de velocidade relativa. Então, olha só, na visão do carro, ou seja, no referencial do carro, eu estou me movimentando com velocidade constante, ou seja, eu estou em um movimento retilíneo uniforme. Essa situação analisada por você dentro do carro é compatível com esse primeiro enunciado aqui? É compatível. Porque olha só, para o carro, eu estou andando com velocidade constante, eu estou em MRU, e a força resultante que está atuando em mim é zero. Não tem nenhuma força atuando em mim. Então, tá beleza. Porque na ausência de forças externas, o corpo vai persistir no seu estado de repouso ou de movimento retilíneo uniforme. E é isso que realmente está sendo observado pelo sujeito, né, no caso por você, dentro do carro me observando. Não tem nenhuma força atuando em mim, então eu vou permanecer, eu vou persistir no meu estado de, no caso aqui, movimento retilíneo uniforme, que para você eu me movimento. De forma análoga, se você freasse o carro, né, e ficasse parado na rua, certo? E passasse a me olhar, você ia perceber o quê? Você ia perceber que eu estaria parado, certo? A partir do momento que você parou o carro, dado que eu estava parado no meio-fio. Consequentemente, para você, qual que é a minha velocidade? Minha velocidade é zero. Nesse contexto, esse enunciado é compatível com o que você observa? Também é compatível. Por quê? Porque a força resultante que está atuando em mim é zero, né? E você percebe que, por conta disso, eu persisto no meu estado de repouso, que é realmente o que está acontecendo, então a primeira lei de Newton está sendo obedecida. Agora vamos mudar um pouco a situação. Vamos supor que, então, você estava em repouso, né, em cima da rua, e você começa a acelerar o carro. Ou seja, você vai começar a se movimentar para frente, porém, você vai fazer esse tipo de movimento acelerado. Acelerado.
Quando você começa a fazer esse movimento acelerado, quando você olhar para mim, que tipo de movimento você vai ver eu descrevendo? Você vai me ver descrevendo um movimento para baixo, acelerado. Ok? Por quê? Exatamente pelo princípio que eu já comentei com vocês de velocidade relativa. Se eu estou me movimentando com relação a alguém, o alguém está se movimentando com relação a mim, com mesma velocidade, né, em módulo, só trocando a direção e o sentido, né, que são inversos. Consequentemente, se eu estou vendo o carro aqui, esse carro, acelerado, consequentemente, o carro também está me vendo acelerado, com a mesma aceleração no caso, né, e com a velocidade contrária. A partir disso, vamos voltar agora para o nosso enunciado. Essa observação que foi feita pelo carro quando ele está acelerado é consistente com a primeira lei de Newton? Nesse caso, não é mais consistente. Porque percebam, eu não estou sendo submetido a nenhuma força e, mesmo assim, o que você dentro do carro observa é que eu estou descrevendo um movimento acelerado. Sendo que, se não existe força resultante atuando em mim, né, que eu estou no meio, sendo que eu estou no meio-fio, significa que, então, eu deveria permanecer no meu estado de repouso ou de movimento retilíneo uniforme. Aqui, no caso, eu estou com um movimento acelerado. Como a primeira lei de Newton não foi obedecida nessa análise quando o carro está acelerado, significa que esse referencial, que é o referencial do carro agora, nessa situação, quando ele está acelerado, não pode ser utilizado para aplicar as leis de Newton na análise de sistemas físicos. Eu espero que depois de toda essa construção tenha ficado claro por que esse cara é mais profundo do que somente a lei da inércia. Porque quando eu falo que alguém persiste em seu estado de repouso ou de movimento retilíneo uniforme, necessariamente eu estou atrelando um referencial. Corpos que estão em repouso em um referencial não estão em repouso em outros referenciais. Corpos que desenvolvem movimentos retilíneos uniformes não desenvolvem esse tipo de movimento em outros referenciais. Então, quando eu digo que esse estado, esse tipo de estado de movimento, que é repouso ou MRU, persiste, necessariamente eu estou atrelando essa análise a algum referencial. Então perceba que na situação que o carro estava acelerado, a primeira lei de Newton não foi obedecida. Mas na situação que o carro estava com velocidade constante, ou então que o carro estava com velocidade nula, né, no caso movimentando em cima da rua, as análises foram compatíveis, deu tudo certo. Né? Então significa que nesses dois contextos, que o carro estava em repouso, no caso, né, na estrada, digamos assim, né, na rua, ou que ele estava em movimento retilíneo uniforme. Então, esses dois tipos de referenciais são referenciais que obedecem tranquilamente à primeira lei de Newton, às análises, e que, por conta disso, estes são os referenciais que nós fazemos as análises na mecânica. Né? Na prática, se a gente devagar um pouquinho mais, né, e aí, no caso, né, fica, né, de exercício, digamos assim, essa divagação, porque, claro, né, além de você assistir às aulas, para você aprender, você tem que divagar um pouquinho, você tem que pensar um pouquinho nas coisas que foram passadas, né, fazer alguns exemplos, né? Enfim, se a gente divagar um pouquinho aqui, o que a gente percebe é que a primeira lei de Newton, ela é válida em quais tipos de referenciais? Nos referenciais, que nós chamamos de referenciais inerciais. Os referenciais inerciais são aqueles referenciais que não estão submetidos a nenhuma aceleração, ou seja, são referenciais desacelerados, a aceleração igual a zero. Né? O outro tipo de referencial, que seria o restante todo, são o que nós chamamos de referenciais não inerciais. Okay? Ou então, né, também, no ponto de vista até mais intuitivo, os referenciais acelerados. Então, referenciais não inerciais. Aqui no caso, são os referenciais que estão submetidos a alguma aceleração. Né, uma pergunta que poderia surgir aqui, que é uma pergunta bem justa, né, principalmente nesse momento agora de Física 1, que é o seguinte: mas Felipe, como é que eu consigo ter certeza que a aceleração vai ser zero ou diferente de zero? Porque posição e velocidade são relativos. Né? Posições de um referencial, com relação a um referencial, podem ser posições diferentes com relação a outro referencial. Velocidades em um referencial, quando você muda para outro referencial, a velocidade muda também. Então, nesse mesmo sentido, a aceleração também não seria uma grandeza, uma noção que está atrelada também ao referencial? E a resposta daqui é não. Né? Uma das coisas que a natureza mostra para a gente é que a aceleração não é uma grandeza relativa. E isso, na verdade, você já sabe. Né? Pode ser que você nunca tenha divagado a respeito disso. Mas essa noção de que a aceleração não é relativa, todo mundo já sabe por experiências no cotidiano. Um grande exemplo disso é o seguinte: entra num carro e fecha o olho. Se o carro está andando numa rua reta e com a velocidade constante,
você vai sentir seu corpo tranquilo, você vai sentir como se você estivesse sentado num carro parado. Agora, se o carro faz uma curva, mesmo você estando de olho fechado, com o vidro tampado para você não saber de nada que está acontecendo lá de fora, o que vai acontecer? Você vai sentir uma força atuando sobre você, uma força te jogando para fora da curva. Da mesma forma, se você está de boa no carro, de olho fechado, né, e de ouvido tampado, para você não perceber nada do lado de fora, e o carro acelera, o que você vai sentir? Você vai sentir o seu corpo sendo jogado para trás. Né? Se o carro freia, você vai sentir o seu corpo sendo jogado para frente. Então perceba, nesses momentos, você sabe que você está sendo acelerado. Da mesma forma que as pessoas do lado de fora, né, elas verificam que o carro está acelerado quando ele acelera, pisa no freio ou quando ele vira o volante, da mesma forma, você que está dentro do carro, mesmo que você esteja de olho fechado e tudo, se o carro acelera, freia ou faz uma curva, você percebe na hora. Por quê? Porque a aceleração não é uma grandeza relativa. Todo referencial consegue medir a aceleração sem ter nenhuma dúvida, né, quando você faz mudança de referencial. Então, quando a gente fala de referenciais inerciais, são aqueles referenciais que você realmente não está sentindo a ação de nenhuma força atuando sobre você. Então, se você está dentro do carro, com velocidade constante e andando tranquilo, que você sente como se você estivesse sentado do lado de fora do carro, você pode fazer todas as análises da mecânica a partir desse referencial. Por quê? Porque a lei de Newton ela é obedecida, e como ela é obedecida, o que ela te fala é esse referencial pode ser utilizado para poder fazer as análises dos sistemas. Agora, se o carro está fazendo uma curva e você está sentindo você ser jogado para fora da curva, né, você está sentindo uma força ali, então nesse momento você não pode fazer as análises a partir de lei de Newton. Por quê? Porque a primeira lei não foi obedecida. Se você analisar sistemas do lado de fora que não estão sendo submetidos a forças, você vai perceber que eles não estão em repouso e eles não estão em movimento retilíneo uniforme. Consequentemente, a primeira lei não é válida para esses referenciais, né, quando você está analisando desses referenciais, então você não pode fazer a análise de mecânica, pelo menos usando lei de Newton, nesses referenciais. Apesar disso, se vocês, né, derem uma fuçada em um bocado de livro de mecânica, vocês vão perceber que aparece um termo aceleração relativa, aparece essa grandeza. E aí sempre quando ela aparece, na primeira vez que aparece, sempre dá uma confusão do tipo, uai, mas aceleração não é uma grandeza que não é relativa? Porque todo mundo consegue medir aceleração, independente do referencial? Então o que significa aceleração relativa na prática? Aqui no caso, eu não vou devagar muito sobre o que significa essa aceleração relativa, porque ela aparece quando você vai trabalhar em referenciais não inerciais. Mas o que é importante deixar claro é que a aceleração relativa, ela não é a aceleração do ponto de vista estrito da palavra. Ela é uma forma de você quantificar a taxa com que a velocidade do sistema está variando. Um exemplo disso, imagine que você está dentro do carro acelerado, ok? E aí tem você e um colega do seu lado, ok? Tem um colega seu à sua direita. A partir do momento que o carro começar a acelerar, consequentemente, você e seu colega vão sentir uma força te empurrando para trás. E aí, nesse momento, você vai saber que você é um referencial acelerado, porque você está sentindo aquela aceleração. Né? E não só você, mas todo mundo que for observar o movimento que você vai estar fazendo vai saber que o seu referencial é acelerado. Então, essa é uma noção que independe do referencial. Porém, quando você olhar para o seu colega do lado, que também está sendo acelerado, porque ele também sente essa força para trás, você vai perceber o quê? Ele estava sentado do seu lado e ele continua sentado do seu lado. Quando o carro acelera, ou quando o carro freia, ou dá uma curva, a pessoa que estava do seu lado continua do seu lado. O que significa? Significa que a posição do seu colega em relação a você, que é dado por esse vetor posição, ela está sendo sempre igual, ela não está sendo alterada. Consequentemente, então, a posição, vou até colocar aqui, ó, relativa, a posição relativa do seu amigo em relação a você, a posição relativa do seu amigo, ela é constante. Consequentemente, a velocidade relativa do seu colega é quanto? Zero, porque é derivada no tempo. Se a velocidade relativa é zero, quanto é que vai ser a noção de aceleração relativa? Também vai ser igual a zero. Então perceba, quando a gente fala aceleração relativa, o que a gente está falando é qual que é a taxa da velocidade, né? A taxa com que a velocidade varia no tempo, mas a velocidade relativa. Então, sempre que você fala de aceleração relativa, você está pensando na taxa com que a velocidade de alguns corpos, de algum sistema está variando com relação a uma pessoa específica. E aí perceba, você está num referencial acelerado. Você está acelerado. Só que as posições, a posição no caso do seu colega, que está do seu lado, não modifica com o tempo. Então, no ponto de vista relativo, é como se ele não tivesse acelerado em relação a você, porque ele está sempre do seu lado. Mas enfim, eu não vou devagar muito mais, né, sobre essa aceleração relativa, porque ela aparece mesmo quando a gente vai fazer a descrição de física em referenciais não inerciais. O
que é tradicionalmente visto num curso de mecânica mesmo, como eu comentei. Não é o caso aqui é um curso básico, né, um curso introdutório, Física 1, primeiro contato com mecânica, então a gente não vai trabalhar com essas noções de referenciais não iniciais. A não ser que eu faça um pequeno apanhado no final desse curso, mas eu acho que não, porque realmente não é tema de Física 1. Mas enfim, eu estou só comentando isso por quê? Porque a gente sempre tem que afirmar que a aceleração não é uma grandeza relativa. Realmente não é. Porém, sempre que a gente afirma isso, dependendo da referência que o estudante pega, se ele se depara com o termo aceleração relativa, isso pode gerar confusão. Então eu só falei de aceleração relativa aqui, só para deixar claro que é outro contexto, ok? É outro contexto que faz sentido quando a gente vai trabalhar com referenciais não inerciais, ok? Todo o nosso curso, que vai ser um curso construído com base em leis de Newton, vai ser construído em referenciais inerciais. E uma coisa que é importante, não significa que a gente só pode descrever referenciais inerciais. Até porque senão, se o corpo começou a acelerar, eu não conseguiria descrever o movimento dele. O que eu estou querendo dizer é que a primeira lei de Newton, que ela fala pra gente é, você pode analisar mecanicamente o sistema que você quiser, mas todas as análises que você quiser fazer, todas as análises que você for fazer para poder estudar esse sistema, têm que ser feitas a partir de um referencial inicial. Então, você observando um movimento para descrevê-lo, você tem que ser um referencial inicial. Essa que é a ideia. O que você vai descrever pode estar se movimentando do jeito que for, pode ser inicial, não inicial, pode ser o que for. Mas as análises têm que ser feitas a partir de um referencial inicial. E, né, com isso, encerro aqui a nossa discussão da primeira lei. Espero que tenha ficado clara essa ideia, né, da primeira lei, né, de que realmente ela é muito mais profunda, né, e que, enfim, espero também que se você nunca tenha visto esse caráter da primeira lei, que você tenha percebido realmente como é que ela é muito mais rica. Normalmente a gente não dá esse enfoque no ensino médio porque a abstração que você precisa ter para entender essa ideia do referencial é um pouco maior, e também porque como o estudante está começando a aprender mecânica, começando a aprender leis de Newton, o professor sempre vai induzir o estudante a sempre fazer as análises nos referenciais iniciais. Então, a gente não precisa preocupar disso no ensino médio, porque os problemas não são complexos o suficiente para que a gente perceba essa defasagem da noção da primeira lei, né, de que ela não é só uma lei da inércia.